A voz de Whitney Houston estará para sempre gravada na história, não apenas pelos sucessos atemporais que deu vida, mas também por tê-la estabelecido como uma das artistas mais vendidas e influentes da história da música. Suas extraordinárias habilidades vocais lhe renderam o respeitado título de A Voz. Tragicamente, Houston faleceu em 11 de fevereiro de 2012, deixando fãs e músicos em profundo choque e tristeza. Sua morte prematura é ainda mais dolorosa, dado que ela estava prestes a fazer um retorno triunfal à carreira. Mas o que levou à repentina morte de Whitney Houston? Explore o último ano de sua vida para descobrir os sonhos, as lutas e os desafios que definiram este capítulo crucial de sua jornada. A morte repentina de Whitney Houston. Quando Whitney Houston chegou ao Beverly Hilton Hotel em fevereiro de 2012, ela estava ansiosa para participar da festa anual pré-Grammy de Clive Davis, no dia 11 de fevereiro, seguida pela cerimônia de premiação no dia seguinte. No entanto, logo após sua morte, sua família revelou que Whitney havia voltado a usar cocaína. Apenas um dia antes da festa, Houston teve uma premonição aterradora. Ela encontrou sua filha de 18 anos, Bobby Christina Brown, desacordada na banheira e rapidamente a puxou, salvando-a de um afogamento. De acordo com a afilhada de Houston, Brandy Boyd, o momento foi nada menos que milagroso. Whitney disse que Deus mandou ela ir ver a Chrissy, lembrou Boyd. A mãe dela literalmente a salvou. Se minha madrinha não tivesse entrado naquele banheiro quando entrou, Chrissy não estaria aqui hoje. Tragicamente, no dia seguinte, Whitney Houston foi encontrada sem vida na mesma suíte de hotel. Ela foi descoberta com sangramento saindo de seu nariz. O relatório do legista, divulgado em 22 de março de 2012, confirmou a devastadora notícia, revelando a causa da morte como afogamento, com efeitos da doença arterial aterosclerótica e uso de cocaína. Houston foi encontrada submersa em uma banheira cheia de água, com as torneiras fechadas. O banheiro estava cheio de parafernália de drogas, incluindo uma pequena colher com uma substância branca cristalina nela e um pedaço de papel branco enrolado. Uma investigação posterior revelou 12 frascos de medicamentos prescritos, incluindo Xanax, Benadryl e o relaxante muscular Flexeril, todos prescritos por 5 médicos diferentes. Também foram detectados vestígios de maconha e cocaína em seu sistema. No quarto de Houston, foram encontrados uma garrafa de champanhe aberta, 2 cervejas e comprimidos espalhados. Quando Whitney Houston foi encontrada sem vida, ela ainda estava usando uma peruca, com o corpo marcado pelas cicatrizes de uma cirurgia de aumento de seios anterior e apresentando sinais de uso de desfibrilador, sugerindo que esforços para reanimá-la haviam sido feitos no local. Como Whitney Houston morreu? Foi a assistente de Whitney Houston, Mary Jones, quem fez a descoberta devastadora. Jones havia passado o dia com Houston, mas saiu rapidamente para pegar um vestido para a festa pré-Grammy. Ao voltar, foi recebida por uma visão chocante. O corpo de Houston na banheira, com a peruca ainda no lugar. A cena deixou Jones perplexa e profundamente suspeitosa. Acredito que alguém estava no quarto com ela, deu-lhe essas drogas e depois a encontrou afogada na banheira. Desligaram as torneiras e saíram do quarto, explicou Jones posteriormente. A investigação sobre a morte de Houston revelou vários detalhes inquietantes. O patologista forense Cyril Wecht apontou que a água da banheira estava escaldante, medindo 93,5 graus Fahrenheit, quente o suficiente para ter deixado marcas de queimaduras em sua pele. Wecht levantou dúvidas sobre a teoria do afogamento, sugerindo que Houston pode ter desmaiado na água quente enquanto estava inconsciente ou à beira da morte. Hematomas em sua testa e marcas de pressão em seu rosto indicaram que ela provavelmente estava de cabeça para baixo na água quando faleceu. O relatório do legista
também observou discrepâncias estranhas na cena. A bolsa de Houston foi encontrada com sua carteira dentro, mas a sua carteira de motorista da Califórnia estava faltando. A maioria dos medicamentos prescritos foi inicialmente encontrada em uma bolsa marrom sobre uma mesa na sala de estar, mas depois foi movida para a mesma mesa, levantando questões sobre possível adulteração antes que as autoridades tivessem a chance de investigar. Apesar das circunstâncias incomuns, a morte de Whitney Houston foi oficialmente considerada um acidente. Ela foi sepultada em 19 de fevereiro de 2012, no cemitério Fairview, em Westfield, New Jersey, ao lado de seu pai. Em uma entrevista emocionante com Oprah Winfrey, Pat Houston, cunhada de Whitney, falou abertamente sobre a vida da cantora. Ela descreveu Whitney como uma mulher que estava perseguindo um sonho, procurando conforto, amor, mas que, tragicamente, acabou se relacionando com alguém que acabaria por machucá-la. No entanto, apenas 3 anos após a morte de sua mãe, a filha de Whitney Houston, Bobbi Kristina Brown, enfrentou um destino assustadoramente semelhante. Em janeiro de 2015, Bobbi Kristina foi encontrada inconsciente em uma banheira, refletindo as circunstâncias da morte de sua mãe. Ela permaneceu em coma por 6 meses antes de sucumbir à pneumonia. Bobbi Kristina foi finalmente sepultada ao lado de sua mãe em um paralelismo angustiante de suas vidas. A carreira de Whitney Houston começou com um sucesso extraordinário. Seus álbuns venderam milhões de cópias e ela fez uma transição suave para o cinema. No entanto, nos anos seguintes, suas lutas pessoais se tornaram públicas, à medida que ela enfrentava o vício em drogas e álcool e suportava um casamento tumultuado. Esses desafios levaram a um declínio dramático em sua carreira. Apesar de seus esforços para recuperar seu lugar no mundo do entretenimento, as lutas de Whitney se intensificaram, dificultando sua reconstrução de carreira. O último ano de sua vida foi marcado por avanços e retrocessos. Ela estabeleceu novas metas de carreira enquanto lutava contra seus demônios do passado e enfrentava dificuldades financeiras. Vamos dar uma olhada mais de perto na jornada de Whitney naquele ano fatídico que antecedeu sua morte em 11 de fevereiro de 2012. A ascensão meteórica de Whitney Houston à fama. Nascida em 9 de agosto de 1963, em Newark, New Jersey, Whitney Elizabeth Houston veio de uma família profundamente envolvida na música. Seu pai, John Houston, era um veterano do exército e trabalhador municipal, enquanto sua mãe, Emily Drinkard, era cantora de gospel e prima da lendária Dionne Warwick. Emily havia feito vocais de apoio para ícones como Aretha Franklin, e Whitney teve o privilégio de conhecer Franklin quando criança. Desde cedo, Whitney demonstrou um talento excepcional, cantando com o profissionalismo de uma artista experiente na igreja. Na adolescência, sua voz havia se tornado tão poderosa que ela passou a ser procurada como cantora de apoio por artistas renomados como Chaka Khan e Lou Rawls. Não demorou muito para que os produtores musicais começassem a notar seu talento. Em 1982, com apenas 21 anos, Whitney assinou um contrato com a Arista Records, sob a orientação de Clive Davis, o homem por trás do sucesso de artistas como Bruce Springsteen e Billy Joel. Seu álbum de estreia, Whitney Houston, lançado em 1985, a catapultou para a fama com sucessos atemporais como The Greatest Love of All e How Will I Know. O álbum seguinte, Whitney, consolidou sua posição como uma potência musical, rendendo-lhe um Grammy Award por Eu Quero Dançar com Alguém. Ao longo da década seguinte, ela se tornaria um ícone musical global, com sua voz ressoando para milhões de pessoas. No entanto, a pressão da fama, somada à cultura de drogas predominante na indústria da música, levou a um capítulo mais sombrio na vida de Whitney. À medida que seu sucesso alcançava novos patamares,
suas lutas com o vício também se intensificavam. Seu casamento com o cantor Bobby Brown, em 1992, só aprofundou sua dependência de drogas. A luta de Whitney Houston contra o vício. Durante grande parte de sua vida, Whitney Houston travou uma batalha implacável contra o vício em drogas e álcool, e, em 2011, ela estava ativamente buscando recuperação. Suas dificuldades com substâncias como medicamentos prescritos, cocaína e álcool foram bem documentadas, com registros que remontam a 2000, quando seu nome foi destaque nas manchetes depois que maconha foi encontrada em sua bolsa durante um voo. Em maio de 2011, aos 47 anos, Whitney tomou a corajosa decisão de entrar em um programa de reabilitação. Seus problemas haviam se tornado cada vez mais evidentes durante sua turnê de 2010, quando suas apresentações foram amplamente criticadas e os públicos desapontados começaram a expressar suas preocupações. Em várias cidades, incluindo Brisbane, ela teve dificuldades para terminar seus shows e alguns fãs chegaram a sair no meio das apresentações. O porta-voz de Houston confirmou sua inscrição voluntária no programa de reabilitação, afirmando: Whitney Houston está atualmente em um programa ambulatorial de reabilitação para tratamento de drogas e álcool. Whitney entrou voluntariamente no programa para apoiar seu longo processo de recuperação. Embora a mídia tenha noticiado o fato, detalhes específicos sobre seu tratamento permaneceram, em grande parte, privados. O foco de Houston em projetos cinematográficos. No seu último ano, Whitney Houston estava determinada a se reestabelecer no mundo do entretenimento, e um de seus projetos principais foi o filme Sparkle, um remake do clássico de 1776 sobre 3 irmãs de Harlem que sonham em se tornar grandes cantoras. Nesta nova versão, Houston interpretou a mãe de Jordin Sparks, uma ex-estrela do American Idol. O filme contou com um elenco talentoso e teve sua trilha sonora produzida por Eric Kelly. Para Houston, Sparkle representava mais do que apenas um papel no cinema, simbolizava seu retorno. Ela se reuniu com a produtora Deborah Martin Chase, com quem já havia compartilhado sucessos em projetos como Diários da Princesa. A amizade profunda e a paixão compartilhada pelo projeto tornaram a colaboração ainda mais especial. Refletindo sobre a parceria, Chase compartilhou com a ABC News: Foi a primeira vez que vimos mulheres jovens de cor sendo fabulosas. Nós duas simplesmente amamos isso. Ficamos muito inspiradas por isso. E quando ela mencionou 12 anos atrás, e se fizermos um remake de Sparkle? Eu disse, oh meu Deus, claro, e a jornada começou. Embora a produção tenha sido adiada várias vezes, Sparkle finalmente avançou em 2011, marcando o compromisso de Houston com a recuperação de sua carreira. Tragicamente, ela faleceu antes que o filme fosse lançado, que finalmente chegou aos cinemas em agosto de 2012. A voz abalada de Whitney Houston. Ao longo dos anos, a voz poderosa de Whitney Houston, que havia cativado milhões, gradualmente foi desaparecendo, em grande parte devido ao seu hábito de fumar e suas batalhas contra o vício. Gary Katona, seu ex-treinador vocal, refletiu sobre os desafios que Houston enfrentou durante o tempo em que trabalharam juntos. Parecia tão danificada que, quando comecei a trabalhar com ela, eu não sabia o que poderia fazer, disse Katona à ABC News. Ela dizia, eu sei que fiz coisas que me machucaram e eu preciso mudar isso, acrescentou. Katona revelou que Houston estava profundamente ciente dos danos causados pelos seus hábitos e frequentemente expressava a pressão que sentia. Ela sabia lá no fundo que esse dom único que ela possuía estava sendo comprometido pelas suas próprias ações, explicou. Em 2011, seu mentor, Clive Davis, reconheceu publicamente as dificuldades de Whitney e a necessidade de uma pausa. Whitney admitiu que precisa vencer um vício em drogas
e isso exige toda a energia dela, mas ela também teve muita dificuldade em largar os cigarros, disse Davis durante uma entrevista de rádio na Coast 103.5 FM. Eu sei que ela está comprometida a fazer isso. Não vamos lançar um disco ou um álbum até que aquela voz dourada, você sabe, esteja lá e seja totalmente capaz de simplesmente deixar todo mundo de boca aberta. Whitney Houston e o X Factor. As ambições de Whitney iam além da música, e ela começou a se interessar em se tornar mentora no The X Factor, o popular programa de competição de talentos. Seu interesse pelo programa foi confirmado postumamente após sua trágica morte. Simon Cowell, criador do programa, revelou que as conversas sobre sua possível participação já haviam começado. Em uma entrevista franca com Piers Morgan, da CNN, Cowell compartilhou que Houston parecia entusiasmada com a ideia e estava ansiosa para participar do show. Tragicamente, a reunião para discutir seu possível papel foi agendada para a própria semana de sua morte. Ironia do destino, íamos nos encontrar na segunda-feira. E, claro, um dos nomes que iríamos discutir na reunião como possível mentora da nova temporada do X Factor seria Whitney Houston, disse Cowell. Refletindo sobre a oportunidade, Cowell expressou o quanto ele teria apreciado trabalhar com Houston, reconhecendo o imenso valor que ela poderia ter agregado ao programa. Se eu tivesse a escolha, teria gostado de tê-la sob minha ala também, porque ela teria sido a mentora definitiva para qualquer participante do programa, comentou Cowell. Houston teve que considerar suas finanças. No último ano de sua vida, Whitney Houston enfrentou sérias dificuldades financeiras, agravadas pela sua luta contínua contra o vício em drogas e disputas legais. A situação ficou tão grave que ela foi forçada a contar com o apoio de amigos próximos para cobrir os pagamentos de sua hipoteca. Para piorar as coisas, uma amarga disputa legal com sua madrasta sobre um pagamento de seguro de vida de $1 milhão após a morte de seu pai aumentou ainda mais a pressão financeira crescente. Clive Davis, mentor de longa data de Houston e produtor musical, interveio para ajudá-la, trabalhando para preservar suas propriedades em Nova Jersey e Atlanta. Houston colocou grande parte de sua esperança em Sparkle, seu primeiro filme em 15 anos, acreditando que isso poderia ajudar a resolver seus problemas financeiros. Isso contrastava drasticamente com os dias em que ela assinara um contrato de $100 milhões com a Arista Records e ganhava $30 milhões anualmente com suas turnês. Com dívidas acumuladas e a necessidade de reconstruir sua carreira, Houston enfrentou a difícil tarefa de ganhar o suficiente para recomeçar. Apesar das dificuldades financeiras, ela se manteve esperançosa de que Sparkle ajudaria a revitalizar sua carreira e estabilizar suas finanças. Whitney Houston perdeu a calma em um voo. Apesar de seus melhores esforços para se manter composta, Whitney Houston passou por um incidente preocupante em outubro de 2011, enquanto viajava de Atlanta para Detroit. Durante o voo, ela se envolveu em uma troca acalorada com a tripulação. Houston se recusou a colocar o cinto de segurança e discutiu com as comissárias de bordo até que uma delas interveio e garantiu que ela estivesse devidamente presa. Fontes próximas à situação falaram com a People, esclarecendo que, apesar da confraternização, Houston não parecia estar sob o efeito de álcool ou drogas. Ela não estava bêbada, bebendo ou usando drogas, ela estava apenas exausta, explicou um insider. Outra fonte atribuiu seu comportamento à fadiga extrema, citando seu cronograma exaustivo. Ela estava no meio das filmagens de um filme e voou para o outro lado do país para participar de um evento beneficente antes de voltar para as filmagens. Ela estava exausta, acrescentaram. Esse incidente revelou a imensa pressão sob a qual Houston estava, enquanto tentava gerenciar suas obrigações profissionais, enquanto lidava com lutas pessoais e preocupações com sua saúde.
Na superfície, Houston parecia preparada para novos começos. Apesar dos desafios esmagadores que enfrentava, Whitney Houston permaneceu firme em seu compromisso de recomeçar sua vida. Ela canalizou sua energia para seu amor pela música, ansiosa para iniciar uma nova fase, tanto em sua vida pessoal quanto profissional. Tiffany Dixon, sua cabeleireira, testemunhou a dedicação inabalável de Houston enquanto ela trabalhava arduamente para se libertar de velhos hábitos, como o fumo. Chegou a considerar aprimoramentos estéticos, incluindo um lifting facial, mas esses planos foram interrompidos após ela não passar em um exame físico rigoroso que avaliava a saúde de seu coração, pulmões e fígado. Em sua vida pessoal, Houston estava atravessando um período de renovação após seu tumultuoso divórcio de Bobby Brown. Rumores sobre seu relacionamento com o cantor Willie Ray J. Norwood circularam, alimentando especulações de que ela estava explorando novas conexões românticas. Ao mesmo tempo, ela se manteve focada em sua recuperação, mantendo contato regular com seu conselheiro de longa data, Warren Boyd. De acordo com o produtor Harvey Mason Jr., que trabalhou de perto com Houston em seu último ano, a cantora estava notavelmente focada e cheia de energia. Ela estava mais vibrante do que os artistas mais jovens, mais entusiasmada no estúdio e motivada a criar algo excepcional, relembrou Mason. Whitney Houston manteve-se religiosa. A profunda espiritualidade de Whitney Houston foi uma constante fonte de força ao longo de sua vida, especialmente durante seus momentos mais difíceis. Ela encontrava consolo e orientação na oração, buscando conforto em sua fé enquanto enfrentava suas lutas pessoais. Mesmo enquanto lutava contra seus demônios em seus últimos dias, Houston continuou a ser aberta sobre sua relação com Deus, frequentemente discutindo sua fé com aqueles mais próximos a ela. Em um momento muito pessoal, Whitney Houston compartilhou uma oração com o artista El DeBarge, que também lutava contra o vício. Esse ato íntimo de oração destacou sua crença no poder curativo da fé, transcendendo a vida cotidiana e tocando na natureza profundamente transformadora da conexão espiritual. Kim Burrell, cantora gospel e amiga íntima de Houston, compartilhou que a oração era uma parte central de sua amizade. As duas costumavam orar juntas durante suas conversas, e Burrell se lembrou das mensagens de voz que Houston enviava, com música gospel ao fundo. Whitney sabia como orar, disse Burrell, destacando a força da fé de Houston. Tenho muita confiança de que, sejam quais forem os últimos momentos dela, ela sabia que Deus poderia estar lá por ela. Ela está com ele hoje, acrescentou Burrell, refletindo sobre o legado espiritual duradouro de Whitney. Houston estava trabalhando na qualidade de sua voz. Nos seus últimos dias, Whitney Houston permaneceu intensamente dedicada a aperfeiçoar suas habilidades vocais. Em fevereiro de 2011, ela se uniu ao produtor Harvey Mason Jr. em seu estúdio para gravar a música Celebrate para o filme Sparkle, uma faixa com letras de R. Kelly e um dueto com Jordan Sparks. Antes de cada sessão de gravação, Houston era meticulosa em seus preparativos, sempre fazendo aquecimento completo para garantir que estivesse pronta para dar o melhor de si. Mason, que trabalhou de perto com ela, se lembrou da natureza variada de suas apresentações vocais. Alguns dias ela soava excepcional, enquanto outros eram mais difíceis. Whitney tinha dias em que soava incrível, tinha dias em que soava razoável e tinha dias em que não soava tão bem, lembrou Mason. Uma sessão particularmente memorável demonstrou a energia e paixão de Whitney Houston. Depois de terminar uma gravação da qual se orgulhava, ela perguntou animadamente a Mason: "Você conseguiu? Conseguiu?" Quando ele confirmou que haviam capturado a faixa perfeita, os dois celebraram, ouvindo a música e dançando alegremente ao redor do estúdio. O animado hino elevou o espírito de Houston,
ilustrando seu amor inabalável pela música e sua determinação em continuar refinando seu talento, apesar dos desafios que enfrentava em sua vida pessoal. Whitney Houston se envolveu em uma briga dias antes de sua morte. A última aparição pública de Whitney Houston aconteceu em 9 de fevereiro de 2012, em uma festa organizada pela cantora Kelly Price no clube noturno True Hollywood. Houston, acompanhada de sua filha, Bobbi Kristina Brown, fez um dueto com Price, marcando a última vez que ela subiu ao palco. No entanto, a noite tomou um rumo inesperado quando uma discussão estourou entre Houston e Stacey Francis, uma ex-participante do X Factor, que já havia falado muito bem da lendária cantora em entrevistas. O que começou como uma troca civil logo se intensificou quando Ray J, que também estava presente, interveio para defender Francis. De acordo com uma fonte que falou com o The Hollywood Reporter, o comportamento de Houston mudou, apesar dos esforços de Ray J para acalmar a situação, lembrando-a de que Francis era família. Whitney ficou agressiva, lembrou a fonte. Ray estava tentando defender Stacey, dizendo a Whitney: Stacey é da família, Zrenia. Mas Whitney estava se sentindo excluída e as mãos foram levantadas. Embora a situação não tenha atingido um ponto crítico, as pessoas presentes descreveram a atmosfera como tensa e imprevisível. Você não sabia para onde as coisas poderiam ir naquele momento? Acrescentou a fonte. Quando questionada sobre a altercação, Stacey Francis enfatizou seu respeito por Whitney Houston e seu legado musical. A confrontação na festa de Kelly Price, que se tornaria a última aparição pública de Houston, antes de seu falecimento prematuro, apenas 2 dias depois, acrescentou uma camada de tristeza aos seus últimos dias sob os holofotes. O comportamento de Whitney Houston ficou errático. Nos meses que antecederam sua trágica morte, Whitney Houston parecia estar no caminho da recuperação, dedicando-se à sua música e aguardando ansiosamente o lançamento de seu filme Sparkle. No entanto, apesar desses sinais de esperança, antigos hábitos começaram a voltar, minando seu progresso. Depois de uma sessão de gravação produtiva com seu produtor, Houston voltou aos padrões de festas noturnas em Hollywood, com o consumo excessivo de álcool se tornando uma parte frequente de sua rotina. Em uma coletiva de imprensa organizada por Clive Davis, sua aparência foi ofuscada pelo forte cheiro de cigarro e álcool, um contraste claro com os esforços que ela tinha feito para retomar o controle de sua vida. Os eventos que levaram aos últimos dias de Houston geraram críticas públicas, especialmente da cantora Chaka Khan, que questionou o fracasso da indústria da música em fornecer o apoio adequado. Khan se manifestou sobre como Houston havia sido deixada em uma posição vulnerável, rodeada por tentações, apenas meses após completar uma estadia em reabilitação. Quem quer que tenha levado ela para se apresentar naquela festa deveria ter providenciado alguém para estar lá, para de algum modo afastar a má companhia da situação, para manter algumas das pessoas perigosas longe, observou Khan de maneira direta. À medida que os últimos dias de Houston se desenrolavam, os relatos pintavam um quadro preocupante de comportamentos erráticos e instabilidade emocional. Testemunhas descreveram ocasiões em que ela ficou visivelmente irritada, como uma confrontação sobre o que ela acreditava serem drinks diluídos em um hotel. Em outra ocasião, ela teria feito acrobacias na beira de uma piscina, exibindo sinais de angústia agravados por relatos sensacionalistas de tabloides questionando sua estabilidade. As circunstâncias ao redor da morte de Whitney Houston permaneceram incertas. A verdadeira causa da morte de Whitney Houston permaneceu envolta em incertezas, até que um relatório de autópsia, divulgado 6 semanas depois, trouxe alguma clareza. O documento confirmou que a causa da morte foi um afogamento acidental,
com fatores contribuintes como doença arterial aterosclerótica e uso de cocaína. Essa revelação esclareceu os trágicos eventos que levaram à perda da cantora icônica, cuja voz impressionante e sucessos inesquecíveis, como I Will Always Love You, a tornaram uma figura amada mundialmente. Whitney tinha apenas 48 anos na época de sua morte. O impacto da morte de Whitney reverberou por toda a indústria da música e entre seus fãs ao redor do mundo, amplificando os efeitos devastadores do abuso de substâncias e as pressões que vêm com a fama. Sua morte precoce também foi um triste prenúncio de outra tragédia familiar. 3 anos depois, sua filha, Bobbi Kristina Brown, foi encontrada inconsciente em uma banheira e, infelizmente, também veio a falecer, traçando paralelos perturbadores com o destino de sua mãe. Embora a vida de Whitney Houston tenha sido interrompida prematuramente, seu legado perdura, ressoando por meio de sua música atemporal e do impacto duradouro que teve sobre milhões de pessoas ao redor do mundo. Sua morte serve como um lembrete sombrio das complexidades da fama e dos profundos desafios no combate ao vício. Apesar das dificuldades que enfrentou, a influência de Whitney Houston continua sendo sentida de maneira profunda, inspirando gerações de artistas e tocando a vida dos fãs que continuam a valorizar seu trabalho. Para mais conteúdos sobre a extraordinária vida de Whitney Houston e outras histórias fascinantes, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima. Tchau!